primeiramente, obrigado, Dona Rosa, por ter vindo, porque não teve nenhuma escolha. Né? Bom, só para começar, antes de entrar inicialmente na palavra, eu queria explicar um pouquinho, né? Por que a gente está fazendo isso aqui, né? A gente teve essa ideia de a gente semanalmente ter esse encontro, né, para poder dividir o conhecimento da palavra, né? O Pedro agora já está com uma certa idade e a gente vem tentando introduzir, né, a palavra, a Bíblia na vida dele, mas ele como criança tem uma certa limitação, é difícil até para a gente entender, né? Então eu acho que é importante não só para isso, mas também porque a gente é igual aquela coisa, você come todo dia, né? Teu corpo precisa de comida, de alimento todos os dias. Você não consegue ficar muito tempo sem comer, né? Então, é a mesma coisa com a nossa vida espiritual, né? A gente às vezes vai à igreja, né, só num dia, ou a gente cultua só um dia, a gente passa aquela semana inteira sem ter contato com Deus, que é o que quem renova, traz paz, renova nossas forças, nossa fé. Então, eu acho que é importante a gente ter esse encontro em casa, né, e né, para poder ter mais uma oportunidade, né, de estar próximo dele, né, e né, ter um conhecimento maior da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, porém poucos realmente conhecem a Bíblia, né? Poucos manuseiam. Na verdade, tem muita gente que tem. Mas deixa lá aberta e não lê. E há um problema nisso, porque a palavra, a palavra com P maiúsculo, né? Ela é o Senhor, ela é viva. Né? Na própria Bíblia diz que muita gente, né, coloca a Bíblia lá na porta da casa, né, no Salmo, geralmente Salmo 91 ou 23, e aquilo ali por si só não tem efeito prático nenhum, porque na própria Bíblia diz que a palavra ela é morta, a palavra com P minúsculo, né, a palavra é morta, e o que vivifica a palavra é o Espírito. Então, se a gente não conhecer o Senhor, se a gente não buscar conhecer, né, ter essa relação de intimidade, né, a gente corre um grande risco de não realmente conhecê-lo. Né? E isso eu estou aqui no computador, porque os versículos estão todos aqui, eu ainda não tenho eles de cabeça, então eu vou usar aqui como base. Mas isso está bem claro no Evangelho de João, né? João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a gente está aqui para ter conhecimento de quem? Da Bíblia? Não, do Senhor. Né? E tudo que ele já fez e tudo que ele ainda irá fazer. Certo? Então, por que também é importante? Nós queremos nos tornar agentes transformadores. Né? Ontem a gente até estava discutindo isso na célula. Né? Qual a importância do Espírito Santo? Né? E aí, no caso, a importância da palavra. Porque a palavra, o Espírito Santo, ele é um agente transformador, né, nas nossas vidas, no ambiente que nos serve. Só que a palavra ou o Espírito Santo, ele precisa de um canal para que essa mudança ocorra. E esse canal somos nós. Né? Portanto, se não conhecemos a palavra, não podemos agir, não podemos servir ao Senhor da forma que Ele nos quer servindo. Certo? Sem falar que a gente vence a luta contra o nosso inimigo com a palavra. Sim. Ela é um agente transformador. E ela transforma quem? Né? Primeiramente a nós. Nós precisamos ser seres humanos melhores. Né? Um melhor marido, um melhor pai, um melhor homem. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos carne, nós somos pecadores, todos nós, e eu me incluo aqui, todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos com essa natureza pecadora. E o que transforma, né, essa natureza é a palavra. Né? E até na Bíblia diz também, né, e Jesus ele nos deixa uma ordem, né, uma ordenança, né, que está em Mateus 28, 19. Né, que, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
Jesus aqui já mostra como é importante a gente falar da palavra. E num outro versículo ele mostra o impacto da gente não falar, que está em Romanos 10, de 14 a 15, né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a palavra, voltando ao que eu comecei, a palavra por si só, ela tem um poder tremendo, mas ela precisa desse canal para que esse poder seja manifestado, né? No ambiente, no local onde nós nos encontramos, ou no local onde essa palavra é professada. Tá? Então, agora, né, fazendo essa pequena introdução, não sei nem se foi tão pequena assim, mas eu quero entrar na palavra, no que a gente gostaria de passar, que a palavra de hoje, o tema é obediência. Tá? E essa palavra ela vai estar no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, né, que diz: Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disseram. Essa história ela é bem conhecida, ela está no Evangelho de João. Ela está no Evangelho de João e ela está exclusivamente no Evangelho de João, que foi aquele evangelho que mais descreveu o lado divino de Jesus, né? É o que mais falou do Espírito Santo, é o que mais tem milagres. A maior parte dos milagres de Jesus eles estão descritos no Evangelho de João, né? E esse a princípio, né? Especialmente esse, quer dizer, ele é exclusivo do Evangelho de João, só vai encontrar essa história lá. E que história é essa, né? Bom, essa história ocorre na Galileia, né? Jesus, sua mãe e seus discípulos, eles são convidados para um casamento em Caná. Você lembra dessa história, filho? Você lembra dessa história do casamento em Caná? Então, e aí, só abrindo um parênteses, é muito interessante isso, porque a gente leu aqui, né, que Jesus, você tem a Divina Trindade, né, Deus, Jesus, né, e o Espírito Santo. Então, pode falar, Pedro. Esse casamento aí que a gente está falando sobre é o casamento que Jesus transformou água em vinho? Correto. O primeiro... Sim. Esse é o milagre que é descrito nesse capítulo. Sim. Mas, voltando, a gente sabe que Jesus, né, é um dessas figuras da Trindade, correto? Então, Jesus, ele tem esse caráter, né, divino. E é interessante que ele é convidado para um casamento, uma coisa completamente mortal. E isso mostra que o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que se interessa. Jesus é convidado para uma festividade mortal, né, normal. E ele vai lá, ele poderia muito bem falar, olha, eu tô aqui ocupado, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente recebe um convite, muitas vezes a gente nem está tão ocupado assim, e a gente fala, não dá e tal, não vou, estou cansado, eu tenho coisas para fazer. E Jesus aqui, certamente, verdadeiramente estaria ocupado, mas ele tinha 12 discípulos para cuidar, né? Ele tinha toda uma missão pela frente, mas ele vai a esse casamento, né? Então isso mostra assim, esse caráter humano de Jesus. Então ele vai a esse casamento, né? E aí o que acontece? A gente já sabe que, né, a festa rola, né? E o vinho é oferecido, comes e bebes, e em dado momento esse vinho acaba. E aí, antes de entrar nessa questão do vinho em si, aí tem uma outra questão, uma outra chave aí nessa mensagem, que é o quão sábio eram os anfitriões dessa casa, desse casamento. Porque olha o que eles fizeram, eles convidaram Jesus para o casamento, né? E muitas das vezes a gente se casa e a gente não convida Jesus para o nosso casamento, né? E isso mostra o quão sábios eles eram. Porque o que acontece? O casamento, né, você tem aqui, ó, mostra a festividade. Então o que acontece? Mostra o começo do casamento. Todo começo de casamento é uma beleza, é uma festa em si, né? E aí o tempo vai passando e vai ter uma hora que o vinho vai acabar. E isso acontece no nosso casamento,
o vinho acaba e resta o quê? Resta a água. Entendeu? Só que esse casal aqui, ele já eu acho que já tinha ligação ali com o Espírito Santo ali, alguém falou para ele, ó, chama o cara que você vai... Eles eram muito sábios, porque eles chamaram Jesus para o casamento. Jesus já estava ali desde o princípio. Então, eles passaram por um momento de dificuldade. Qual é o momento de dificuldade? Acabou o vinho. O que seria uma vergonha tremenda para quem está fazendo uma festa, né, cheia de pompa. Isso seria uma vergonha se acabar o vinho no meio da festa. Entendeu? E aqui, né, trazendo isso para as nossas vidas, vai ter uma hora que aquele calor do casamento, aquela empolgação, ela vai se esfriar e os problemas vão vir. Né? E aí o que vai sobrar para você beber? A água, que, convenhamos, não é tão apetitosa e saborosa quanto o vinho, que foi lá de trás. Mas o casamento ainda está aí. E agora? Né? Então, se você não tem Jesus na sua vida, você vai ter que lidar com a água. Você vai ter que correr atrás do que muita gente faz. Aí vai buscar onde? Lá fora, o vinho que acabou aqui dentro. Né? E aí que acontecem os adultérios, né? As traições, enfim, uma série de problemas. Né? Que, em vez de consertar o problema ali e chamar quem realmente importa para aquele casamento, né? As pessoas tentam diversas soluções ou então simplesmente acabam com aquele casamento. Mas aqui não, nessa história é diferente. Jesus estava lá. Então, a partir do momento que pintou um problema, que o problema surgiu, que a questão surgiu, né? A solução ela já estava ali. E aí eu acho interessante, porque aqui a gente vai ver, né, Maria, o que eu acho interessante é que... Então, aí o que acontece? O vinho acaba e Maria vai falar com Jesus. E eu acho interessante porque ela não simplesmente manda Jesus, né, resolver a questão. Olha, o vinho acabou, dá um jeito aí. Não, ela não faz isso. Eu acho interessante porque a gente, né, como toda família, a gente conhece a hierarquia da família. Né? A mãe teria autoridade sobre o filho. Todo mundo aqui teve mãe, a gente sabe disso. A gente tinha que o quê? Obedecer, né? E esse até é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Então a gente precisa obedecer os nossos pais. E Maria, ela poderia muito bem ter ordenado Jesus, faz alguma coisa aí. Né? E ela não faz isso, ela simplesmente traz esse problema a Jesus. Olha, acabou o vinho. Né? E então o que ela faz aqui? Né? Ela simplesmente deposita o problema em Jesus. E é justamente aqui que está um ensinamento, porque ela nos mostra que Jesus é o nosso altar. É lá que a gente tem que depositar o quê? As coisas boas, em agradecimento, porque só temos as coisas que Ele nos dá, mas também as coisas ruins, como as nossas aflições, nossos medos, né? As nossas falhas, os nossos projetos, tudo isso precisa ser depositado. Então, Maria aqui mostra que Jesus, ele é o nosso altar, né? E aí aqui é muito interessante, né? Eu já conecto com Mateus, né? Mateus 11, versículos 28 a 30, muito conhecido também, né? Que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. E é interessante isso, por quê? Porque aqui, a partir desse momento que Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho, isso não é mais problema de Maria. Isso não é mais problema dos empregados, isso também não é mais problema dos anfitriões. Isso está depositado em Jesus. E aí eu acho interessante porque Jesus dá uma resposta, né? E eu vou até botar aqui porque eu não tenho essa resposta aqui. Eu também não quero falar algo que quero falar com as palavras certas, né? E aí
aqui no versículo, capítulo 2, versículo 3, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E aí Jesus responde no versículo seguinte, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aqui é interessante porque eu sempre li essa passagem achando uma falta de respeito. Porque assim, eu falei, como é que é? Jesus falou o que tenho eu contigo? Como assim? Mas ela só pediu, é a mãe dele. Ele não é ele que ama a todos nós? Por que essa resposta? Né? Mas é uma resposta que é engraçado. Depois, com o tempo e com o conhecimento, eu vi que é uma resposta que é uma resposta sensata e uma resposta de amor. Porque Jesus aqui ele está ensinando Maria que tudo tem seu momento certo para acontecer. Né? E aqui a gente acha em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, que fala, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então aqui, não é que ele não poderia fazer. A princípio, eu acho até uma coisa interessante também que eu não falei, Maria deposita o problema em Jesus sem ao menos ver qualquer tipo de milagre que ele tenha feito. Esse seria o seu primeiro milagre. Então essa atitude dela mostra a fé que ela tinha, a confiança que ela tinha e o discernimento que ela tinha de quem Jesus era. Ela sabia quem ele era. Sim. E ela deposita essa podia fé. contar com ele, né? Exato, ela tinha essa fé nela e ela deposita esse... Porque você não vai confiar uma tarefa para quem você sabe que não tem capacidade para cumprir. Né? Isso é insanidade. Então, ela sabia quem ele era e ela deposita sem mesmo ver. E é muito interessante porque eu faço um contraste com as nossas vidas. A gente já viu dezenas de milagres. E mesmo que a gente não tenha visto nenhum, a gente já leu vários. E muitas vezes a gente ainda tem dificuldade em depositar a nossa confiança em Jesus. E eu fico pensando assim, era uma coisa que, abrindo parênteses, porque isso não está aqui na palavra, mas isso me fez lembrar algo. Eu sempre, quando eu lia a Bíblia e eu via a reação dos discípulos com Jesus, eu ficava me perguntando, mas vocês são burros? Não, não é burro não, eu vou ser mais elegante, vocês são ignorantes? Porque vocês não estão vendo tudo isso e vocês ainda estão duvidando? Gente, eu não teria acreditado de primeira. Mas isso é muito fácil, porque a gente conhece a história. Né? Então a gente conhece a história, pra gente fica assim, desesperado. Meu Deus, como é que você vai negar? Você tá doido? Você viu outro dia, você viu Lázaro ressuscitar. Você viu a multiplicação dos pães. Você viu a água virando vinho. Você viu Pedro andando sobre as águas. E aí vocês ainda estão duvidando de alguma coisa que ele fala? Como? Né? E aí eu acho que, não sei se foi o Espírito Santo, alguma coisa que tocou e falou assim, Léo, baixa tua bola que muitas vezes você ainda duvida. E você conhece a história toda. E você vê milagres o tempo todo. Eu posso não estar aí, mas você vê. E você mesmo assim ainda duvida. Então é muito, muito corajosa e assim, é muito louvável essa atitude de Maria, né? E o tamanho da fé que ela tinha, não no Filho, mas em Jesus. Porque tem uma diferença aqui, né? E aí, aqui o cerne da mensagem é justamente essa. Aí chegamos ao versículo 5, que aqui ele diz, né? Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disseram. Então, deixa eu só avançar aqui um pouquinho. E eu acho interessante quando ela fala isso, porque eu, quando li isso a primeira vez, eu passei. Eu quero ver o milagre. O que aconteceu? Quem ficou vislumbrado? O que aconteceu depois? E aí? Entendeu? A gente passa, quando a gente é muito novo na fé, a gente passa por esses detalhes e não dá muita atenção. Mas depois, lendo, né, com mais atenção, a gente consegue perceber algumas coisas. E quando ela fala isso,
quando ela dá essa ordenança aos empregados, é interessante porque ela falou aqui aos empregados, mas ela está falando conosco. Ela está falando comigo, ela está falando com a senhora, está falando com o Pedro. Façam tudo que ele mandar. Essa é a ordenança, né? E aí, que a gente reflete, né? E eu deixo aqui a reflexão. Será que a gente está fazendo tudo que ele nos manda fazer? Né? Isso é muito sério, né? E aí eu volto aqui para o Antigo Testamento. A gente conhece a história dos 10 mandamentos, né? Que ocorreu no Monte Sinai, né? Através de Moisés, que é o símbolo da antiga aliança, né? E o que os 10 mandamentos diziam, né? Pedroca, você sabe quais são os 10 mandamentos? Você lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás. Eu vou te ajudar. Ó, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, do teu Deus. Lembrar-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Eu estou resumindo aqui, tá? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo ou não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que foram dados a Moisés. E aí, qual é a história aqui? Né? A gente sabe, né, os israelitas estavam presos no Egito, e você tinha a história do faraó, que governava com mão de ferro. A gente sabe dessa história, que Moisés lidera, né, a libertação desse povo, né, Deus abre o mar, eles atravessam, né, e a gente já conhece essa história. Mas por que Deus deu esses 10 mandamentos? Né? Porque esse povo ele foi liberto geograficamente, né, do Egito, mas eles estavam ali numa terra desconhecida para eles, e eles estavam meio que perdidos, assim, sem saber direito o que... Ok, nós seguiremos esse teu Deus, Moisés, mas e aí, o que a gente tem que fazer? Como é que é? Tanto que por muito tempo eles ficavam olhando para trás e querendo voltar ao Egito, porque é aquela coisa, você entra num desconhecido sem saber direito o que fazer. Isso dá um certo medo, um certo receio. É muito mais confortável você voltar para aquela antiga rotina que você tinha, aquele antigo ambiente, porque você está muito mais confortável e adaptado. Né? Então ali eles estavam meio que perdidos, assim, em termos de liderança, em termos de um guia, né, espiritual, né, um caminho para se seguir. Então Deus dá esses 10 mandamentos, né, para que eles tivessem esses 10 mandamentos como guia e que eles pudessem seguir. Né? E o que eu acho interessante, que está aqui em Gálatas, né, Gálatas 3, do 23 ao 26. Deus permitiu que Israel se ocupasse em guardar a lei, para que pudesse dar-se conta da sua incapacidade de fazer o que, erroneamente, se sentiu capaz de realizar. Ou seja, Deus sabia, dando aquele guia ali, que eles não iriam conseguir seguir aqueles mandamentos. Aí você fala, mas por que Deus fez isso? Deus acabou condenando eles, Não. Assim, iam ser apartados da confiança própria para confiar em Deus. Ou seja, aqueles mandamentos eles estavam ali. E Deus sabia que eles não iriam conseguir seguir aqueles mandamentos. Mas Deus queria que eles, nessa dificuldade de não conseguir seguir, eles parassem de tentar por força própria e voltassem a Ele, buscassem a Ele. Né? Assim, iam ser apartados da confiança própria para confiar em Deus, da confiança em seus esforços próprios para a fé na realização divina. Assim, a lei chegaria a converter-se no meio de conduzir-lhes a Cristo como seu único salvador do pecado. Então, a lei, né, do Antigo Testamento, o que ela faz? Ela abre o caminho para um novo pacto, uma nova aliança,
que é feita através de quem? Jesus. De Jesus. Agora, não mais no Monte Sinai, mas no Calvário, né? E quando a gente tem essa nova aliança com Jesus, o que acontece com os 10 mandamentos? Então, você não obedece mais? Não vale mais? Paulo até tem um questionamento que ele fala, então jogo fora, né, os 10 mandamentos? Não. Eles ainda seguem como um guia para as nossas vidas. Porém, nós não vivemos mais nesse antigo pacto, né? Quando Cristo veio e morreu por nós, ali foi selado um novo pacto, na cruz, para nos salvar, tá? E aí, Jesus deixa 2 mandamentos, que a gente encontra em Mateus 22, que é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. E qual é o outro, Pedroca? Tem 2 mandamentos que praticamente resume aqueles 10 em 2 mandamentos. Primeiro é: amar seu Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Amar o Seu próximo. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Quer dizer, que é o que a gente sempre fala para você: faça ao próximo o que você gostaria que fizessem a si mesmo, né? Então, é a gente tratar o outro com o mesmo amor que a gente gostaria de ser tratado, né? E aí ele até fala depois, né, no versículo 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei, os 10 mandamentos lá, e os profetas, né? E aí, Com certeza, assim, se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama verdadeiramente, você não vai fazer as outras coisas, você não vai pecar, né, nesse sentido, você não vai matar, você não vai roubar, porque você tem tanto amor que você, por amor, você vai buscar a presença dele. Você vai precisar se encher dele. E você cheio dele, você não vai fazer as coisas que ele fala para você não fazer, que estão lá nos 10 mandamentos. e aí vamos aqui, sim, e aqui vamos aqui ao encerramento da história. O que acontece, Peloca, depois que Maria ordena aos empregados que fizessem tudo que ele mandasse? Vai falar não. Tornar água em vinho. Isso. Eles pedem que sejam trazidos algumas talhas de água, né? E ali Jesus realiza o milagre de transformar a água em vinho, né? E aí aqui eu digo, o que precisou ser feito, né, para que esse milagre acontecesse? O que precisou, Pedroca, ser feito para que esse milagre acontecesse? Ação. Ação. O que mais? A oração. Sim. Eu vou Que a mamãe sempre pede para você eu vou transformar isso em oração em fé. Realmente, sem fé, você não vai ver milagre. E o que mais? O que mais? Obedecer. Obediência, né? Maria ordenou aos empregados para que, né, fizessem tudo que Jesus mandasse. E assim é na nossa vida. Se a gente fizer o que ele nos manda, e aí aqui eu resumo, nesses 2 mandamentos: amar seu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E tendo a fé que Maria teve naquele momento, sem nunca antes ter visto um milagre, nós certamente veremos o milagre nas nossas vidas. Porém, as pessoas correm atrás do milagre, mas não estão dispostas a pagar o preço. Não estão dispostas, primeiramente, a convidar Jesus para a sua própria vida, assim como os anfitriões fizeram nesse casamento, né? Porque sem Jesus, imagina, ela poderia ter dado essa ordem para os empregados, mas se Jesus não estivesse ali, não teria milagre, correto? Então, primeiro, Jesus precisa estar nas nossas vidas. Segundo, a gente precisa ter fé. Não é no momento de dificuldade, ninguém se desesperou aqui quando o vinho acabou. Ninguém saiu correndo, você não tem na Bíblia dizendo que as pessoas saíram correndo, desesperadas, vamos pegar vinho ali na vizinhança. Ninguém se desesperou, né? Então, o que nos ensina é o seguinte: quando a gente precisa enfrentar uma dificuldade, a gente precisa ter fé e acreditar e depositar isso em quem? Em Jesus, que é o nosso altar, né? Então, a gente deposita o problema. E é engraçado aqui que a Maria, né, voltando, Maria poderia ter ordenado
a gente viu que ela não ordenou, mas ela poderia ter pedido, e ela também não pediu. Não. Por que ela não pediu? Porque na própria Bíblia diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente quer, porque a gente pede mal. Uhum. Então, como Jesus é aquele que conhece todas as nossas necessidades, ela apenas apresentou o problema. Uhum. E Jesus ali percebeu a necessidade dela e a necessidade dos anfitriões. Porque o casamento, na verdade, era dos anfitriões. Então, então é preciso ter isso, tá? E seguir o que ele manda. O que ele manda são esses 2 mandamentos, né? Então, isso é muito importante, tá? E a gente sabe que algumas pessoas, né? A gente conhece algumas pessoas que falam, mas Jesus, eu não conheço Jesus não está comigo, eu nunca vi, ele não fala comigo, como Pedro já me falou algumas vezes, eu nunca vi milagre. Então, assim, Maria também nunca viu. E isso não a impediu de crer. Então, que a gente possa ter essa disponibilidade e essa prontidão em crer, né? Crer no poder de Jesus. Crer que ele é um Deus de perto, como ele quis estar nesse casamento, né? Ele poderia não estar lá, mas ele estava, né? E se ele não estiver ainda na nossa vida, o que a gente tem que fazer? Convidar ele a entrar na nossa vida. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa confiar, depositar tudo que a gente tem, todos os nossos problemas, anseios, dificuldades, depositar, como o papai fala para você muitas vezes, que quando você fala que você tem alguma dificuldade na escola, que o papai fala, ora e fala com o Senhor. Fala, olha, eu estou com essa prova, que eu tenho que fazer essa prova, me ajuda, né? Porque essa história nos ensina que não é pela força do braço, né? É Jesus agindo. Então, se Jesus age, a gente está fora dessa história, né? O milagre aconteceu aqui, Maria só deu uma ordem e saiu, entendeu? Quem performou o milagre foi Jesus. Então, é isso, é entregar a Ele, é confiar e entregar e seguir, porque não adianta nada a gente viver da boca para fora se dentro de nós a gente não realmente seguir, né, o que Ele nos manda, porque foi o que Maria fez, né? Ela dá essa ordenança, faça tudo o que Ele mandar, e se a gente não fizer o que Ele mandar, o que vai acontecer? Bom, a gente vai ter uma dificuldade muito tremenda quando a nossa vida se tornar água, né? Então, é isso. Eu quero orar e desejar, né, que o Senhor possa estar nas nossas vidas, que Ele possa chegar no momento certo, como Ele chegou no momento certo, que Ele possa, que a gente possa ver milagres nas nossas vidas, que a gente possa ver essa transformação, né, da água para o vinho, né, todas as dificuldades que a gente possa ter, que elas possam ser supridas, que a gente possa superá-las, não pela força dos nossos braços, mas pela força dos nossos joelhos, em nos dobrar e colocar e depositar nesse altar que precisa ser levantado, que é Jesus Cristo. Amém?